Boa noite, meus queridos amigos. Gilvan Emanuel por aqui. Hoje nós vamos falar de um fato bem interessante que chama a atenção de muita gente, que é relacionado às 7 sensações que pessoas sentem antes de morrer. Angústia, dor, medo. Descubra exatamente hoje o que as pessoas sentem antes de morrer. Tudo isso segundo pacientes que passaram por experiências de quase morte. Todo mundo sabe que a única certeza da vida é a morte, mas todo mundo tem medo de morrer. O grande problema é que a gente tem medo de não fazer da vida algo que realmente vale a pena antes de morrer. Isso sem contar o medo do desconhecido, já que ninguém jamais voltou para dizer como é o outro lado. Apesar disso, cientistas se dedicam a descobrir como é a experiência de quase morte. Um estudo realizado nos Estados Unidos, por exemplo, entrevistou 150 pacientes que foram praticamente ressuscitados pelos médicos. Basicamente, eles contaram o que viram, ouviram e sentiram antes de morrer, ou melhor, antes de quase morrer. Como você vai ver, a maioria e a maior parte das pessoas relatou sintomas e experiências em comum antes de morrer. Por exemplo, foi normal entre grande parte pessoas sentir paz e calmaria quando a vida lhes escapavam. Além disso, foram relatadas outras coisas estranhas em comum, como o fato de verem seus parentes que já faleceram, túneis escuros, a tradicional luz no fim do túnel, com luzes brancas, claras. Isso também é algo histórico. Isso tudo é muito mais, e muito mais, no entanto, você fica sabendo abaixo na lista que preparamos. A primeira, serenidade. Segundo a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, de 150 pessoas que passam pela experiência de quase morte, também conhecida como EQM, 3% dos delas consideraram essa situação como negativa. O restante dos participantes, por outro lado, contaram que sentiram paz, serenidade e bem-estar, como nunca sentiram antes, mesmo aqueles que sentiram medo de ir para o inferno. Segunda, alucinações. De 6% a 23% das pessoas que passaram pela experiência de quase morte disse ter vivido alucinações com túneis que terminavam em luzes, encontros com seres luminosos, memórias de uma consciência descolada do corpo físico e assim por diante. Para a ciência, isso acontece devido ao estado de perturbação do cérebro. Terceiro, retrospectiva. Algumas pessoas, de fato, relatam ver a própria vida passando em frente aos olhos, assim como os parentes e outras pessoas e memórias queridas, como uma retrospectiva. Mas isso, na verdade, só aconteceu com pessoas que passaram por experiência de quase morte, de forma indolor, já que quando a morte é dolorosa, o paciente é dopado. Quarto, pedido de perdão.
Antes de morrer, é comum que as pessoas se sintam mais à vontade para pedir perdão pelos seus erros passados. Conforme os pesquisadores, esse comportamento também é comum entre pacientes que passam longas temporadas internados ou sob cuidados em cama, em casa, já que eles têm ciência do que vai acontecer. Eu não concordo com segredos. Eu acredito que é importante falar a verdade. Não deixar que a pessoa morra sem saber por quê, o que vai acontecer. Eu não aconselho mentiras. Deixar de contar para um ente querido, por exemplo, que ele está com um problema e que isso pode causar sua morte. Ele tem o direito de saber se ele vai morrer ou não. Ele tem direito de se despedir, ele tem direito de conversar com pessoas que ama, ele tem direito de dar os conselhos, ele tem direito de tudo isso e de muito mais. Evitem guardar segredos. Fale a verdade, já que a coisa vai acontecer, fale a verdade. Isso é muito importante. Eu posso considerar até como uma traição você deixar o seu ente querido partir sem saber que vai morrer. Quinto, sonhar com pessoas mortas. Antes de morrer, quando se passa por um processo de despedida da vida, é comum que pacientes relatem ter visto ou sonhado com entes queridos já falecidos. Conforme especialistas, esses sonhos também podem ser enquadrados nas alucinações que já mencionamos aqui, especialmente porque a pessoa à beira da morte já está abalada, né? Bem, se a gente for pensar para o lado cético da coisa, pode até ser, mas se a gente pensar para o lado espiritual, eu acredito que seja uma forma de acalento que vamos receber daqueles que já partiram. Frio é o sexto. Com a fragilidade do organismo, é comum também que a temperatura corporal caia, causando a sensação de frio. Isso acontece porque o corpo já está sem energia para manter sua temperatura natural, já que os órgãos já podem estar entrando em falência. Sétimo, perda de apetite. Dias antes de morrer, também é comum que as pessoas sintam dificuldade para comer. Isso acontece devido à fragilidade do organismo, que vê o próprio movimento de deglutinação dos alimentos como um esforço indesejável. Nessa fase também é comum que a boca do paciente fique bastante ressecada. Isso é interessante. Você já passou por uma experiência de quase morte ou conhece alguém que já tenha vivido isso? Venha contar pra gente. Nós vamos colocar aqui no vídeo. Com esse caso da Covid, no início, no ano passado, em 2020, até mesmo a sensação de ansiedade provocada pelas condições que estavam acontecendo nos deixavam sentir tudo isso aí. Procurem perceber isso. Quem tem ansiedade sente tudo isso e na verdade não está morrendo. É um tempo de muita angústia e ansiedade. Espero que isso passe logo. Inscrevam-se no canal. Clica lá no sininho. E aí vocês vão receber o máximo de informações possíveis ao longo do tempo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Se cuidem. Cuidado com a ansiedade.